Opa, boa noite, tudo bem? Vamos começar hoje aqui mais uma live aqui no Covidalizando e hoje eu vou ficar esperando também as pessoas entrarem um pouquinho, mas vou já falando da minha convidada, que é a Angélica Fiuti, doutora Angélica Fiuti, que é a atual presidente da ABFIT, né, a Associação Brasileira de Fitoterapia, e foi minha parceira, e é minha parceira, né, mas fomos assim, parceiros em muitos projetos, e agora tem um projeto espetacular, que é o curso de pós-graduação, que é uma parceria com a FRJ e com a Escola de Botânica Tropical. Enfim, são duas instituições assim, super respeitadas. E, enfim, a Angélica também trabalhou e trabalha, eu acho, até hoje, na Clínica da Dor do Hospital do Andaraí, no ambulatório de fitoterapia, orientando e ensinando, e nós podemos contar também um pouco da nossa experiência ali, vamos falar um pouco disso. E eu vou também, é claro, conversar com ela sobre todos os desafios que nós tivemos aqui na pandemia, né? Então, vou aqui convidar a Angélica para entrar. Bom, tô mandando o convite, ela deve aceitar daqui a pouquinho. E vamos ver. Eu sei que ela já está conectada. Vai. Estamos só esperando aqui entrar a imagem da Angélica. Ou Olá, entrou. tudo bem? Angélica, olha só, vou te falar, cara, tu tá assim, igualzinha Meryl Streep. Nossa, que delícia! Jura? Tô te falando. Tá assim, espetáculo. Né? Assim, com essa tez mais branquinha e Sem deu um jeito sol, né? de cabelo pro lado. Que ótimo, que prazer falar contigo, meu amigo. Pois Saudade é, sua. pois é, né? Pô, quer dizer, já, já tinha tantas dificuldades, aí apareceu o tal do Covid para atrapalhar, né? Mas se ele atrapalha por um lado, ele às vezes ajuda por outro, né? É o nosso desafio justamente é, conseguir achar essa, essa, essa nêsega, né, daquilo que a pandemia está trazendo de benefícios ou para as pessoas ou para a sociedade como um todo, né? É Com verdade. certeza é uma transformação que não vai ser esquecida tão cedo, né? Com certeza, não, com certeza, né? A gente já estava mais difícil de nos vermos, porque você, né, está em terras É, portuguesas. Mas pelo menos né, conseguimos de vez em quando, umas duas, três é, vezes aí por ano, nos vermos, né, de alguma forma. E aí agora estamos todos em casa, né? Como tá aí? Já é. tá mais liberado, já tá mais tranquilo? Aqui tá.
tá mais tranquilo. Mas aqui, eu acho que, na verdade, hoje em dia, o Brasil, curiosamente, ele anda para uma posição melhor, porque o Brasil é um local onde uma boa parte da população está ficando imunizada. E aqui na Europa, não, porque como a doença foi detida bem no começo, a quantidade de não imunizados ainda é muito grande, né? Mas me fala, quero te. Porque eu que te chamei para a entrevista, então eu que vou te perguntar. Você vai responder. Pode perguntar também, pode perguntar. Mas eu vou começar, né? Eu queria saber se você, assim, na sua relação com os teus pacientes, o que é que você está aconselhando eles a fazer assim na pandemia? Você tem, assim, eu estou falando até do ponto de vista nutricional, né? Você acha que isso tem algum impacto? Pode ter tido impactos negativos? E como que você está conduzindo isso profissionalmente para quem te procura? A gente tem. Hoje eu estava comentando isso ainda com outros profissionais de saúde, que nós estamos tendo um novo paciente, né? Eu passei durante parte da pandemia fazendo atendimentos online, né? Ainda Uhum, permaneço em alguns pacientes que querem estar em casa fazendo atendimento online, mas eu retornei, né, também para atendimento uhum, presencial para os pacientes. E quem está querendo vir presencial é aquele que realmente quer se pesar, né? Quer ver aí os uhum, estragos todos feitos na pandemia. Então a gente tem um novo paciente aqui. Primeiro, pessoas que ficaram, né, durante esse tempo aí confinados, com uhum, esse estresse todo, né, que aconteceu aí, esse estresse que aconteceu mundialmente, e que, de certa forma, o alimento às vezes é um resgate, uma fuga, né? É para onde se permite, né? Me permito aqui me jogar num chocolate, numa lata de leite condensado. Então, eu vou cozinhar, mas eu vou cozinhar mais alimentos que eu acho mais saudáveis, né? Ou que eu acho que é mais que são mais saborosos, e muitas vezes eu faço escolhas incorretas. Então, a gente está vendo, sim, um erro alimentar bastante grande acontecendo. E aí, eu acho que o profissional de saúde, principalmente o nutricionista, ele tem que tentar, e é o que eu tenho feito com os meus pacientes, uhum, tentar organizar isso do que é possível, mesmo estando, né, confinado em casa, e mesmo tendo aí o alimento como uma fuga, o que é possível fazer dentro da alimentação, né, de escolhas um pouco mais adequadas, né? A gente passou por momentos diferentes. A gente teve aquele primeiro começo de pandemia, onde as pessoas queriam estocar coisas em casa, né? Então, o que eu uhum. estoco, o que eu tenho, né? O que eu posso colocar dentro da cozinha? E agora já aquele paciente desesperado que estocou demais e não estocou só na cozinha, ele estocou no próprio corpo, né? Uhum. Então, ele está procurando para ter escolhas mais adequadas. Então, sim, a gente tem um novo paciente, né? E tem que organizar isso, né? Acho que a Uhum. primeira coisa é calma, né? O alimento, ele não Uhum. é a tua fuga, ele não é o teu refúgio, né? A gente tem que ter rotinas alimentares. Então, rotina alimentar é a primeira dica, né? A primeira dica é ter rotina, mesmo que você esteja em casa, que ainda não tenha voltado para o trabalho como um todo, né? Que você ainda não esteja acordando cedo para trabalhar todos os dias, para se deslocar, mas que mantenha aquela rotina alimentar de acordar, fazer o café da manhã, né? Ir para alguma atividade, seja ela em casa ou no computador, ou uma leitura, ou uma atividade física, mesmo que seja dentro de casa, e aí se acordou cedo, fazer um lanchinho, ter o almoço. Então, essa rotina de horários é fundamental para poder seguir, né, com o plano alimentar mais saudável. E aí as escolhas, claro, né? Escolhas de Uhum. alimentação nessa rotina. Mas acho que a primeira dica é a rotina alimentar. Não fugir dessa rotina. Não Porque se eu não tenho horário de acordar, eu não tenho horário Uhum. para comer o alimento, eu vou atacar a geladeira de madrugada, né? Então, Uhum. eu vou sentar na frente da TV à noite, ou vou sair da cama e ir para a geladeira. Então, a rotina alimentar é o primeiro ponto. Bom, então eu vou entrar aqui e falar uma brincadeirinha. Eu adoro uma brincadeira, que eu não sei se você conhece ela.
que é uma brincadeirinha com a origem da palavra pandemia. Você sabe? Hum. Conhece a brincadeira? Não, é Não assim, sei, não imagino. é assim, a origem da pandemia é assim, panda come 24 horas por dia. Por isso que a palavra chama pandemia. Imaginei. Achei que você ia vir ainda bem com a questão do pão, né? Porque o que tem de pessoas fazendo pão em casa, né? É, Todo mundo virou, de certa forma, padeiro, e tá cozinhando e fazendo doces e pães e tirando hum, foto e colocando. Então, é difícil controlar, né? Esse é, impulso aí. Quando você não tem muitas atividades, a alimentação vai sendo o teu gatilho mesmo, né? Mas eu é. não tinha ouvido essa ainda, não. Ah, gostou dessa? Isso é boa, né? Muito boa Tem mesmo. outra brincadeirinha é o seguinte, é que as pessoas elas fizeram mudanças, porque você fica muito tempo dentro de casa, daí mudam os móveis. Aí você tirou a poltrona de frente da televisão e botou na frente da geladeira. Ó, viu? Mudou a poltrona de lugar e foi para a geladeira. Isso é uma questão também, né? É uma Pois questão. é. Se bem que, se você pensar bem, o cara que faz isso, ele vai entrar numa fria, né? Esse negócio Então, de pois é. geladeira. Eu digo para o meu paciente assim, ó, decide o que vai comer antes de ir para a cozinha. Porque se Uhum, você decidir, né, se você está com fome, e você uhum, decide o que você vai comer, pensando no que você uhum, mesmo tem em casa, você não vai chegar no impulso, porque você chegou na cozinha para pensar o que vai comer, vai abrir a geladeira ou vai olhar para algo. uhum. Com certeza, o que vai te chamar não vai ser algo É. saudável, vai ser, né, o que tiver ali disponível naquele momento. Mas, olha assim, só fazendo uma contraposição, eu estou vendo aqui a Marta Jobê, que é a minha paciente, falando assim: comigo foi o contrário, emagreci muito. Hoje mesmo eu fiz uma consulta, que era uma pessoa que, enfim, um casal, né, o cara comia fora de casa sempre, só comia porcaria, e depois chegou em casa, a mulher me botou uma alimentação assim, ele perdeu 10 quilos. Eu estava até preocupado se não tinha emagrecido demais. Então, existe também, né, e eu percebi que para algumas pessoas esse tempo a mais dentro de casa foi um tempo que eles usaram para sofisticar, assim, para preparar alimentos de mais qualidade. Então, assim, acho que esse caminho é um caminho que outras pessoas podem seguir também, né? Também, não, isso aconteceu também. Eu também tive pacientes que acabaram reduzindo de peso. Mas eu acho que é justamente isso que você disse. São pessoas que tinham uma vida muito agitada, muito conturbada, muitas vezes comiam fora todos os dias, tá? E aí passaram a fazer refeições dentro de casa. Então, quer dizer, saíram daquele ambiente de restaurante, que muitas vezes você tem muita oferta ali, né? E começaram ou a cozinhar ou a comer a alimentação que é feita por alguém em casa, mas de qualquer forma começaram a comer dentro de casa. E aí, como acabam fazendo escolhas mais interessantes, né, alimentares, perderam peso. Isso aconteceu sim. Eu tive também pacientes que reduziram de peso durante a pandemia, alguns por perderem o apetite mesmo, porque a gente tem mecanismos, né? Tem pessoas que ganham muito apetite, outras que reduzem o apetite em momentos de estresse. Então, Uhum, reduzir o apetite com estresse, ou porque realmente teve tempo uhum, para fazer as pazes com a cozinha, né? uhum, Tem pessoas que aproveitaram essa pandemia para fazer as pazes com a cozinha, descobrir-se cozinheiro, uhum, descobrir-se que gostava de preparar alguma coisa, né? Então, se você uhum. vai para a cozinha, prepara o seu alimento e faz escolhas melhores, aí não tem como, né? Não manter o peso, pelo menos manter o peso ou reduzir até, né? Se você tinha escolhas erradas antes. Então tem os dois lados, sim. Também tenho pacientes com os dois lados. Claro que eles são minoria. Ainda Uhum. temos mais Eu acho que são os minoria, mas tem. Mas tem tem. sim. É. Mas os gulosos ainda são maioria, né? Antes ali alguém falou até, olha, não, eu nunca fiquei tanto tempo na cozinha, e é verdade, né? A gente tá com mais tempo, né? Muitas vezes é bom você tá interagindo mais com a família, então tá ali naquele momento, né, na cozinha, mas também acaba comendo mais do que precisa, né? Mais do que é necessário.
Você sabe que, bom, eu estou aqui em Portugal assim, as coisas de Portugal é tudo cheio de cada coisa assim, que você nem acredita, né? E uma vez, há muito tempo atrás, houve uma reportagem, e até foi até da Globo aqui, você sabe que no final do ano tem a castanha cozida, e aí tinha um cara lá com uma carrocinha que tinha a melhor castanha de Lisboa, era super famoso. E aí chegou o repórter da Globo e perguntou assim: "Oh, o senhor é tão famoso aqui em Lisboa, tem a melhor castanha, qual o segredo da sua castanha?" Aí o cara se virou para ele e respondeu: "O segredo da minha castanha é um segredo. Isso não vou dizer em ninguém, senão eu perco o meu segredo. Está me perguntando não é correto", entendeu? E o cara ficou com aquela cara de tacho. Muito bom. Também vai pedir um segredo, né? Segredo é segredo, como assim? Aí eu vou perguntar para vocês, espero que você não responda a mesma coisa. Assim, aqueles alimentos super, super sabe aquelas cartinhas na manga da nutricionista, sei lá, batata doce, que eu sei que é um dos top, né? Quais são aqueles que você coloca aí na mesa do desesperado e engordativo? Do desesperado. Você falou batata doce, foi ótimo, né? Porque é uma onda de frango com batata doce que é uma loucura. Pois é, né? Mas não é segredo de ninguém. Esse tá aí para quem quiser ouvir. Mas eu acho que, na verdade, assim, não é que tenha um alimento que seja, que eu coloque, ou que seja. Não, não. Tem alguns sempre que são os preferidos. Você não vai dar dica, você vai falar que nem o cara da carrocinha. Pô. Não, eu vou falar, vou falar. Eu acho Fala que aí, pô. Eu acho que as leguminosas como um todo são alimentos que é feijão, lentilha, ervilha, grão de Uhum, bico, né? São alimentos que nos dão uma saciedade grande, nos dão uhum, uma quantidade. Brigadeiro foi ótimo ali que botaram. Nos dão uma saciedade grande e nos dão uma fonte proteica muito boa, uma fonte de vitaminas muito boa, uma uhum, fonte de uhum, fibras. Então acabam dando saciedade quando a gente coloca. E eu acho que é um alimento que ele serve para todos os ciclos que a gente viu aí, inclusive uhum, quando se trocava alimento. É fácil de colocar, né? uhum, Leguminosa, ela tem uma durabilidade grande e ela tem uma versatilidade grande. A gente coloca ela em saladas, coloca ela em caldos, em sopas, uhum. né? Junto com, né, o tradicional arroz com feijão, né? Mas eu acho que ela serve para muitos caminhos. Então, eu acho que é um alimento, se a gente pensar assim, um bom alimento para fazer trocas, né, Uhum, trocas nutritivas, são as leguminosas como um uhum. todo. Elas são fantásticas. E E aí, o tem- resto são. Oi. não, eu ia te perguntar, e a tal da quinoa lá, o Pois mistério é, dos então, Incas? Essa dizem que é isso, bacana também. isso, Dá para exatamente. botar Isso que na eu ia falar salada, agora. dá para colocar no lugar do arroz. Isso, essas trocas. Eu ia dizer agora. E a outra é trocar tipos de cereais. Então, você falou de batata doce. Batata doce, ela substitui um arroz branco, por exemplo, que tem muito mais, e tem ali um índice glicêmico menor, tem uma saciedade muito boa. E a quinoa também é uma boa opção para a gente trocar no lugar. Então, ou colocar um arroz integral, ou colocar uma quinoa, ou colocar Uhum, uma batata doce, uma batata baroa, são opções melhores do que a gente utilizar um arroz, um macarrão, né? Que tem mas que o macarrão, o problema do macarrão é que ele nunca vem sozinho, né? A gente não come macarrão sequinho, a gente come macarrão com molho de macarrão. E aí esse molho que é o problema. O molho é o problema do macarrão. Coitado, ele leva a culpa de ser o vilão da história, mas o problema não é ele, o mas problema é o aí molho. você pode fazer uma malandragem, assim, na hora de fazer o molho. Fazer um molho, usa uma base mais de tomate, né? Não vai usar creme de leite, né? Agora, Exatamente. Tem tem natas, né? um outro alimento também, que eu também vou te perguntar, que eu amo, que acho assim, acho um espetáculo, é gostoso, faz super bem para a saúde, tem um monte de óleo e elementos, e assim, caloria pouquíssima, que é cogumelo. Ah, é Você fantástico. gosta dos cogumelos? Eu gosto muito dos É, cogumelos. Coloco bastante no plano alimentar e também utilizo é. muito na alimentação. Eu acho que os cogumelos são uma fonte proteica também muito boa, né? Eu não sei se aí em Portugal como é que tá, mas aqui no Brasil se tem assim uma grande onda, assim, uma
um número muito grande de pessoas se tornando vegetarianas, né? Seguindo o caminho dos alimentos mais, não de fontes animais. Então, o cogumelo, nesse sentido, ele é fantástico e tem uma substituição muito boa, né? Uhum. Em proteína. Então, adoro, sim. E também acho que fica uma textura muito gostosa. Ele dá para utilizar com várias combinações, né? Você consegue colocar ele também, inclusive, para acompanhar esse molhinho da massa aí que a gente estava falando. Fica fantástico com o cogumelo aí. É. Fica muito E hoje em gostoso. dia você tem também alguns elementos em casa, por exemplo, como os multiprocessadores e tudo, que permite você ele fazer alguma coisa que não seja muito, vamos dizer, muito calórica e com isso, por exemplo, ir conseguindo outros caminhos, né, para fazer uma comida menos calórica. A verdade é essa, dá para comer uma comida menos calórica e muito gostosa mesmo assim. E a gente tem que Sem aprender a dúvida. fazer isso, né? Sem dúvida, e eu acho que a gente pode também aí puxar um pouquinho para o nosso lado, nós dois, né? Porque nós dois somos pessoas que Hum, trabalhamos com plantas medicinais, colocar as plantas medicinais na alimentação para melhorar esses temperos, né? ah, Assim, melhorar esse sabor, esse paladar. ah. Então, colocar, abrir mão desse mundo todo, eu acho que também melhora a quantidade que você diminui sal na alimentação, né? Você coloca aí alimentos que são mais anti-inflamatórios também junto. Então, como consegue, como um todo, melhorar a saúde do paciente? Então, acho que não dá para esquecer, né, desses caminhos todos aí, que a fitoterapia também pode contribuir, né? É. As plantas medicinais aí dentro Agora da quero comida. te perguntar uma outra coisa. Assim, na tua vida pessoal, entendeu? Qual foi o impacto da pandemia? Você pode falar de si mesmo, ou da sua vida relacional, ou profissional? Foi muito grande? Você perdeu renda, teve que se virar? Como é que foi a história? Eu acho que emocionalmente, primeiro, acho que a gente pode dizer que foi o primeiro impacto, né? Claro que depois, financeiramente, porque você tem coisas que se mantêm que você não consegue, né? Eu trabalho muito dando aula, então as aulas presenciais, por exemplo, elas ficaram completamente paradas durante esse tempo. Mas eu acho que emocionalmente essa questão do justamente esse, do parar, né? Antes da pandemia, eu estava num momento de muita viagem, muita palestra, muito congresso, muita aula fora. Então, eu estava indo para muitos caminhos, né? Eu estava indo para muitos caminhos dentro do Brasil, né? E aí aconteceu isso. Então, tá muito claro na minha cabeça que eu consigo me lembrar em março, quando foi que realmente começou aqui, que em 3 dias eu tinha eventos, assim, e aulas e coisas marcadas até setembro. Em 3 dias eu tive o cancelamento de tudo, assim tudo que estava programado para acontecer, né? Todo o primeiro semestre inteirinho. Então, eu acho que isso foi o grande impacto, né? Continuei atendendo os meus pacientes, tudo mais online, né? Os que gostariam de atender, mas eu acho que teve esse impacto assim grande dessa movimentação que acontecia e que deixou de acontecer. Claro que agora, aos poucos, né? O Brasil tá voltando, o Rio de Janeiro a gente tem ainda outros lugares no Brasil que não estão tão bons assim, mas como no Rio e São Paulo, que foi onde começou, né, que foi o epicentro no início, agora já está um pouco mais, assim, começando devagarinho, né? Muito devagar, e eu acho que tem que ser devagar ainda, porque os números ainda são bastante assustadores, mas está aos pouquinhos voltando, então está começando a ficar mais calmo. A curva se tornou decrescente aí. E vai ser, até Felizmente. porque realmente, como eu falei, né, houve uma imunização bastante grande. Infelizmente, a gente não tem ideia, porque nenhum governo faz estudo epidemiológico como deveria, né? Todo mundo tem medo do resultado, e até porque as pessoas se discriminam. É um troço assim, em vez das pessoas se juntarem, elas ficam brigando entre si, que não é exatamente o momento para isso. Mas Mas eu quero te perguntar mais. Assim, você, nesse ambiente, você consegue identificar coisas que foram positivas para você? Você conseguiu? Você teve algum crescimento pessoal? No que você acha que pode ter sido um impacto positivo para você da situação da pandemia?
Olha, eu fico um pouco assim, receosa quando as pessoas dizem assim, seremos pessoas melhores depois da pandemia. Hum, Estamos sendo, né? Eu não sei, sinceramente, eu não sei se isso vai, hum, se a gente vislumbra isso mesmo, né? Eu acho que a gente teve que se reinventar em muitas coisas, né? Estamos aqui, nós, né, fazendo uma live, né? Você lá em Portugal, eu aqui no Brasil, então essa reinvenção de coisas serviu sim para um crescimento profissional em muitos caminhos. Assim, você pode se dedicar um pouco mais para as redes sociais, para estudar, né? Eu estou fazendo formação em psicanálise, então eu te hum, consegui me dedicar um pouco mais nesse hum, tempo para fazer isso, né? Para ler, para estudar. Então, isso sim, né? Esse crescimento eu acho que veio muito mais interiorizado aí sim, mas eu tenho assim um pouco receio de dizer que olha, a humanidade vai estar melhor, não sei, né? A gente vê Não, não, aí, eu perguntei você, pessoalmente, não a humanidade. eu acho que a gente tem aí, né, cada um tem as suas colocações e eu acho que sim, que o crescimento profissional veio mais por esse caminho, por eu poder me dar esse tempo de estudar um pouco, né, mais os caminhos que eu quero seguir aí também da psicanálise e a interação também com as pessoas acabou tendo que ser reinventada e isso não é de todo ruim, eu acho que a gente, Uhum. né, se descobre em alguns caminhos que são bons, então eu acho que nesse sentido, sim, né, nesse sentido, sim. Mas assim, eu gosto de estar próximo das pessoas, né? Você me conhece, eu sou uma pessoa que sou assim bastante expansiva, eu É, gosto de estar perto, eu gosto de. Então, isso, para mim, é bem difícil. Eu acho que esse distanciamento da voz metálica, do áudio, né? É diferente do que você tá junto com a pessoa. Então, eu ainda tenho. Ainda acho que tem que voltar tudo logo ao normal, né? Nesse novo normal. eu, sei lá, eu não sou muito otimista em relação ao tempo que vai durar. Mas eu acho que mesmo isso, mesmo você estar numa situação mais difícil na sua vida e ter que desenvolver a resiliência para conviver, né? Eu acho que isso já é uma coisa positiva, porque você desenvolve a sua capacidade, a tolerância à frustração, a sua capacidade também de se reinventar, de encontrar novos caminhos, de aprender novas coisas, né? Mas aí, então, eu quero voltar para as velhas coisas, eu não quero só falar das novas coisas. E aí, você já até tocou nesse ponto, que era uma coisa que eu queria falar um pouco, né? Porque eu vou chegar lá, mas quero começar pelo comecinho. E eu queria falar que você me falasse sobre o impacto que você teve com uma outra mudança que veio anterior, que é quando a fitoterapia entrou na sua vida profissional. Eu queria que você me falasse disso, de como você vivenciou isso e vem vivenciando. Qual foi a diferença que isso fez para você como profissional? Foi uma mudança, assim, eu sempre digo que as plantas medicinais, elas fazem, eu acho que o profissional nutricionista, ele tem um vínculo muito grande com as plantas, né? Até porque Uhum, algumas coisas a gente entra ali, olha, o alimento, a fitoterapia, né? Ela se mistura e tal. uhum, Mas fez uma mudança completamente radical na minha vida começar a trabalhar com plantas medicinais quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, né? Porque no Rio Grande do Sul era muito ainda, né, engatinhando uhum, a minha ação e meu trabalho com as plantas medicinais. E aí, quando eu mudei para o Rio em 2005, né, uhum, faz 15 anos que eu estou morando no Rio de Janeiro. Olha isso, muito uhum, tempo, né? E quando eu comecei a trabalhar mais com a fitoterapia aqui, que eu comecei ainda quando era IBPM, né, quando era Instituto Brasileiro de Plantas Medicinais, que eu uhum, fiz, né, fui estudar e tudo mais, e fui me dedicar um pouco mais para fitoterapia. As plantas medicinais hoje, elas fazem completamente parte da minha vida. Eu não consigo desvencilhar o profissional nutricionista do profissional uhum, nutricionista que trabalha com plantas medicinais, que uhum, trabalha com fitoterapia. Então, isso dentro da minha prática clínica
ela veio não só complementando, ela veio como sendo um dos pilares do atendimento do meu Então, paciente, você né? acha Então, que isso trouxe um upgrade profissional para você que é inquestionável na sua vivência pessoal? sem dúvida, sem dúvida. Até hoje, ser um profissional que é nutricionista e fitoterapeuta, né, e poder trabalhar com a fitoterapia junto, é o diferencial, é um diferente que fez, que é a base da minha prática clínica. As duas coisas juntas se complementam durante a prática. Então, fez sim uma grande diferença. Fazer E, parte da associação, né, da BFIT uhum, mudou muito a minha forma de trabalho e o meu caminho, entrar na docência com fitoterapia, que hoje é o que, né, uhum. dou aula de nutrição, mas dou muita aula de fitoterapia, então estar na docência desse caminho, assim, também fez uma grande diferença na minha vida profissional. Então, né, a fitoterapia está presente na prescrição do meu paciente também, Uhum. né, e vem contribuir para aquela compulsão toda que a gente estava falando lá no início, né, Hum. do paciente dentro do consultório. Então, ela complementa muito bem o plano E alimentar. nesse contexto, né, que é da fitoterapia na sua vida, eu queria que você falasse do quanto foi significativo para você a sua vivência lá no Hospital do Andaraí, porque é diferente do consultório, né? Um paciente muito mais complexo, muito mais, e às vezes você trabalhando com as mãos um pouco mais amarradas e de vez em quando coisas incríveis acontecendo. Exatamente. Você deve ter saudade desse momento, né? Porque é um momento de Claro, aprendizado claro. muito grande. A gente começou dividindo junto lá, né, o ambulatório. O ambulatório permanece, ele está até hoje lá, né? Agora a gente até vai voltar aí agora em agosto, porque nós tivemos uma parada por causa de tudo isso, né? Mas ele está Uhum. voltando. Então, o ambulatório, eu digo sempre em sala de aula para o aluno que ali no ambulatório a gente faz nutrição de verdade, né? E a fitoterapia suada para conseguir, com, É, com os recursos que nós temos, né? Ali dentro, poder trabalhar com o paciente. Então, sem dúvida, é um ambiente de aprendizado. Eu estou lá, né, de tutora lá do ambulatório, junto com os alunos, mas eu aprendo todos os dias com aqueles pacientes lá que são, né? Aí tem os alunos ali se manifestando, a Rosane, aluna da turma de pós-graduação, e é. ela já formada, né, da outra turma que já se formou, e ela, assim, é uma vivência que a gente não tem no consultório particular, né? A gente não tem no privado, né? Até Eu porque lembro sempre de os. você. Ah, Eu você lembro sempre fala. de você falando até assim, olha, lá a gente pega os poliesculhambados, né? Aquele paciente que já passou por todas as clínicas e ninguém deu jeito, aí manda pra gente, manda pro ambulatório. E até hoje a gente recebe muito paciente assim, aquele paciente que, além de todas as questões econômicas que envolvem ele, né, tem muita coisa aí, né? É, E às vezes não problemas de tem alguém saúde que. muito mais sérios do que a gente vê no consultório. E mesmo Exatamente. assim a gente consegue resultados que, né, São são fantásticos. impressionantes mesmo, né? Só a gente É, é que não. sabe, né, que a gente estava ali há muito tempo, agora eu não estou mais, né? Mas eu passei bastante tempo para saber, né? Sim, com certeza. A gente via resultados assim, você vê um paciente, né, que estava completamente, né, sem mobilidade, às vezes, um É, paciente oncológico, que a gente tem ainda muito paciente é. oncológico. Então, assim, você É, vê diabético que não pacientes. compensava de jeito nenhum, né? Que passa a compensar. E, É uma escola todos os dias, assim. E é, a resposta da nutrição com a fitoterapia lá dentro, assim, é é, fantástica, né? Porque a gente, além de ser um ambulatório de hum, fitoterapia, mas a gente aplica muito a nutrição também, né? Até porque, né, tô lá dentro, não tem como eu desvincular a nutrição disso. Então, dentro do possível, e por isso que eu digo que é onde a gente aprende mesmo nutrição, porque uma coisa é você organizar os alimentos de quem tem condição financeira para isso, né? E hum, outra coisa é você fazer, às vezes, com o mínimo que a pessoa tem, né? Poder organizar uma ah, alimentação mais equilibrada. é. Então, é um lugar de realmente.
colocar em prática o que se aprendeu na faculdade, assim, né? Realmente fazer valer o diploma. Porque tem um aspecto que é o aspecto disso, né? De você aprender a improvisar, reinventar e, sabe, e ter uma criatividade e olhar para o paciente. Você sai totalmente da sua área de conforto e trabalha numa situação de, né, muito apertada, mas isso é claro que traz um amadurecimento profissional que é único, né? É único. Mas aí, Ah, emendando na fitoterapia, daí eu quero te perguntar mais uma outra coisa, assim. Você, como profissional, no seu dia a dia, o que você está recomendando, assim, como fitoterápico, para as pessoas ficarem mais protegidas? Porque eu tenho essa demanda, as pessoas me procuram, falam, pô, mas eu quero tomar alguma coisa que melhore o meu sistema imunológico. Quando as pessoas te pedem isso, o que você opta para fazer por elas? Como que você ajuda as pessoas a estarem imunologicamente mais reforçadas? a gente começa na alimentação, que Não dá para precisa, fazer. não precisa falar todos os segredos, é só 50% o foco. A Não, gente não começa deixa na a alimentação. carrocinha de fora. Isso. E o segredo, daí eu não conto. Tirando o segredo, a gente começa melhorando a alimentação desse paciente, que é fundamental para a imunidade. Eu acho que a imunidade foi uma pergunta assim, das que mais a gente teve durante toda a pacientes online, mas e aí, doutor, o que eu faço? Né? O que mais que eu posso fazer? Então, todo mundo preocupado com essa questão imunológica, então com certeza. E aí tem nas plantas medicinais várias que a gente pode trabalhar e melhorar esse sistema imunológico, né? Aqui no Brasil, a equinácea é exclusiva para prescrição médica, né, Alex? Então, eu não posso prescrever equinácea para o paciente. Mas tem Né? várias outras opções. Mas tem várias outras opções, exatamente. Então, a gente tem aí, ó, um cária, por exemplo, eu prescrevo muito para o meu paciente. Cogumelo, que a gente estava falando, né? O agaricus rosacea, que a gente pode prescrever, e o ganoderma, eu prescrevo bastante também para esse meu paciente de imunidade, né? A própria cúrcuma, que estão falando do gengibre aí, ó. O gengibre é uma boa opção também. O gengibre dá para Também. colocar também, ele é bastante imunomodulador, né? Mas a cúrcuma, ó, a Rosane, ele falando de quinácea, não podemos, Rosane, você também não pode. Então, mas desde não só das plantas, né? A gente tem vitaminas que são importantes também, que a gente acaba suplementando para o paciente, né? Então, um conjunto de coisas, um conjunto com as plantas medicinais, aí cúrcuma, uncária, astragalos, né? A gente vai aí, a gengibre, que foi falado, vai colocando aí uma opção grande de plantas, né? Que é possível para melhorar a imunidade do paciente, mas sempre que é o que a gente mais faz, né? Combinações de plantas, depende do paciente, mais uma, mais a outra, né? E aí também pode colocar um pouquinho de vitaminas, a vitamina D, complexo B também é importante, então a gente acaba suplementando isso também. Eu estava dando uma aula. Zinco, né? Zinco, vitamina C, enfim, nessa Isso, parte mais exatamente. nutricional. Mas, por É, exemplo, tem algumas coisas que eu uso, vou contar para você. É assim, tá. malandragem. Vamos ver se eu uso também. Conta aí. Malandragem é assim, é quando assim, a comprovação ainda não é tão fundamentada, mas tem aquela história tão grande e tudo, e a gente sabe, não sei o que, alguém já ouviu falar e tudo. Então, assim, de coisas que eu uso às vezes, eu uso muito limão com casca, entendeu? Né? Até porque a Uhum. gente sabe que os limonenos melhoram a fagocitose, não sei o quê. Então, mando fazer o limão, que inclusive já tinha uma coisa tradicional, que era a limonada suíça, né? Que era usada para isso. Né? Então, assim, limão com casca eu uso muito. Outra planta que eu gosto muito, que eu acho que também é imuno. Tem uma pouca de imunopotencializadora, mas ela também, assim, por ter muito óleo essencial, eu acho que também o próprio óleo essencial tem um fator protetivo. É tomilho, né? Eu uso tomilho. Ah, Então, assim, também é ótimo. eu faço uma mistureba que é assim, capim-limão, casca de limão, tomilho, gengibre, para resfriado. Assim, começou, né? Já está começando a se sentir mal, ó, vai bebendo, bebe 4 por dia.
Putz, às vezes o cara fica bom em 2 dias, né? Impressionante, né? Corta mesmo a evolução da doença aguda, né? E, enfim, a gente tem que ser sempre se antecipar aos problemas, porque eu acho que, na verdade, uma das coisas que acontece na pandemia do Covid é que a indústria farmacêutica ela está indo com muita sede ao pote, então ela não quer, entendeu? Ela não quer nada que interfira com o interesse dela. E a coisa mais importante é você tratar precocemente, seja com esses antivirais que já estão dando aí, ivermectina, não sei o quê, seja com qualquer coisa, até com chá de gengibre e casca de limão, né, que tiver na frente, vai diminuir a velocidade de propagação do vírus, vai ter um impacto na quantidade de pessoas que vão aparecer lá com ciência respiratória no final, né? E eu acho que nesse aspecto, o Brasil fez uma coisa interessante, porque foi pela internet, um falando com o outro, e várias prefeituras aderiram a isso, ao tratamento precoce, que eu não tinha como ventilar, e o número de mortos em alguns lugares é bem baixo pelo tratamento. Então, graças a Deus que eles nem ouviram o que a Organização Mundial da Saúde falou, não ouviram o que saiu no New England, não interessa nada disso, fizeram uma coisa prática e protetora, né? Porque precisava, né? Mas colocar na alimentação, como estão perguntando ali, é uma ótima saída, aquilo que a gente falou no começo, né? Inclusive de substituição, até para poder reduzir sal da comida, o tomilho ajuda como tempero também. Pode ser Também. colocado na alimentação, sim. E aqui, quando alguém está falando que coloca couve, laranja, beterraba, gengibre, olha os antioxidantes aí, a mil, vitamina C, vitamina E, Alguém está tem perguntando tudo. se eu sei se o ácido clorogênico diminui a expressão do receptor ACE2. E eu não sei, mas eu sei que o ácido clorogênico, eu sei que as plantas que têm muito ácido clorogênico também têm uma indicação, é comum delas terem uma indicação como protetoras de doenças respiratórias agudas. E tem uma que é especialmente rica em ácido clorogênico, que é a Lonicera japônica, que a gente chama de que Angélica? Tô aqui, tô aqui. Nada. Deu Travou, você ficou completamente congelado para mim. pois é. Sabe o que é? É que eu tinha botado a cadeira na frente das geladeiras. Entendi. Voltou agora, Rosane? Rosane falou que travou. Já voltou, Rosane? É. Acho que agora voltou já, hein? Ah, ó, o povo já tá Voltou os rindo que dois. voltou. Voltou, voltamos nós dois. É. Mas Você foi estava que falando do ácido clorogênico. foi problema de bateria aqui. Não, pois é, a Lonicera japônica, que é a madressilva, tem uma coisa muito Uhum. forte para tratamento disso, apesar de a gente não ter disponibilidade, mas seria a planta do ácido clorogênico, já que alguém perguntou aí, eu já respondi. Agora, eu não sei se reduz o receptor, isso eu não sei dizer. Uhum. Vou te perguntar mais uma coisa. É uma Fale. pergunta íntima. Pode perguntar. Liberou geral assim? Pô, você não mete, né? Estamos em rede social, é aberto, mas pode perguntar. Você, pessoalmente, você usa fitoterapia no seu dia a dia para se proteger? Eu, Angélica, pessoalmente, claro. Tomo meu chazinho, chá, Hum. tá? O meu chazinho todos os dias e coloco várias coisas, né? O limão que você falou, por exemplo, eu faço um shotzinho com cúrcuma, com limão, cúrcuma, pimenta do reino, um pouquinho, ó, de manhã. Falta só um pouquinho de cachaça. Para ficar de verdade. Mas eu faço, Mas a com cachaça certeza.
Um pouquinho ela tem porque ela vai melhorar a absorção dos ativos que são lipossolúveis, né? Melhora um Eu vou pouquinho o álcool. começar de manhã tomando cachaça. Como assim, Alex? Um Uma boa ideia. pouquinho, Angélica, só um pouquinho. Não é uma boa ideia, não, gente, hein? Vai atrás dele, não. Ele mandou, vou contar para vocês uma vez, ele fez isso, nós dois dentro do ambulatório do Andaraí, ele mandou um paciente, quando estava compulsivo, sabe aquelas balinhas, assim, aquelas balinhas pequenininhas que vem dentro da coisinha? Fica comendo aquilo que pelo menos não tem calorias. Eu quase morri. Você lembra disso? Lembra, é uma bala com adoçante. Aí o cara põe na boca, sei lá, não tinha, ali não tinha mais jeito, era uma coisa desesperada. Ah, não consigo ficar sem nada na boca, pô, uma balinha, né? Que não tem caloria. Ó, alguém está recomendando É que eu cachaça sou de muito Paraná. pragmático, entendeu? Eu sou pragmático, né? Assim, eu invento na hora uma solucionática qualquer. Ó, alguém tem como. Até falou de cachaça, a pessoa já está dando até dica de onde a gente vai obter a cachaça. Que isso, gente? Pô, Mas eu claro! uso, sim, eu uso a Não, não, fitoterapia, eu mas uso muito a chá. quantidade que eu falei é muito pequenininha, porque você sabe que existe essa tradição, né, de você colocar até dentro da cachaça ou do vinho para fazer um medicinal, justamente por quê? Porque a extração hidroalcoólica ela é uma extração mais completa do que a extração aquosa pura, né? Então, assim, por isso que eu te falei para botar no seu shotzinho micro quantidade de cachaça, só para chamar mais os limonenos aí para. Começa um dia mais animado, então. É, claro, álcool em quantidades muito pequenas faz bem para o organismo. Só faz mal em quantidade grande. É que nem açúcar, né? As pessoas falam, não pode comer açúcar nenhum. Por que não? Um pouquinho de açúcar pode. Carboidrato livre, um pouquinho pode. Aliás, quando você digere amido, vira um pouquinho de carboidrato livre. Sem isso, Claro. você não sobrevive. O cérebro, coitado, morre. Ele precisa É de moderação, né? Hã? Só tem que ter moderação, né? A palavra é essa, né? Não pode ser em excesso, tem que ser com Mas cuidado. moderação é para tudo, né? Não é só para isso, é para tudo, né? Vamos combinar. Né? E aí, vamos dizer que a moderação começa na quantidade de comida que você come, né? Porque não, mas eu só estou comendo uma coisa que isso engorda. Aliás, a Renata, minha esposa, que você conhece também, vive me perguntando: isso engorda? Eu falei: depende da quantidade que você come. Abacate engorda? É bom? Eu falei: é bom. Abacate tem que ser muito pouquinho, porque abacate tem muita gordura, gordura é muito calórico. Se você comer meio abacate, é muita caloria, então tem que comer um pedaço muito pequenininho, né? Mas é bom para a saúde e se você souber como comer, não vai engordar, né? Então, Exatamente. é que nem o paradigma do Dalai Lama. Ele fala, putz, amendoim é uma coisa muito ruim para o meu fígado. E eu gosto de amendoim. Aí, quando eu quero comer amendoim, eu como só um amendoim. Aí não faz mal. Realmente, um amendoim não vai fazer mal. O problema é comer um amendoim só, né? Pois é. Aí você tem que, sabe, se deliciar com ele. Né? Você tem que ter quase um caso de amor com aquele amendoim. Pode ser uma quantia um pouquinho Exatamente. maior e você vai aos pouquinhos. Por isso, assim, uma coisa que é um, uma- um conselho interessante que eu dou às vezes é você reduzir o tamanho do talher. Aliás, o chinês já faz isso com aquela coisa do pauzinho, porque o pauzinho não dá para botar muita comida na boca. É claro que quando você vai lá na China, o cara põe o prato assim, fica assim com o pauzinho Aqui, né? para cima. Mas, Exatamente. Tem que ter uma teoricamente, prática que vai quando muito bem. pois é. Se você faz aquilo da maneira que pegando o pauzinho e levando pedacinho em pedacinho, o que vai acontecendo? Se você come mais lentamente, dá mais tempo, o alimento já vai mais para frente, a sua glicemia já começa a aumentar um pouquinho. Então, o que acontece? Você atinge a saciedade sem precisar comer muita quantidade. Então, o talher pequenininho ajuda. Tem que ser um Ajuda, né? pouco Essa é uma boa dica. minimalista. Hã? Essa é uma ótima dica, Alex. Muito bom. Isso é É. verdade. Diminuir o tamanho do talher usar hashi, né? É uma boa opção.
que aí a gente vai realmente colocar menos comida, né? Vai demorar mais tempo, pelo menos, né? A pessoa vai ficar mais tempo ali comendo. Aí a gente tem aí, né, o tempo necessário que precisa para a metabolização também de hormônio, né? A grelina demora 20 minutos para ela começar a dizer, olha, está comendo. Então, é uma É. boa opção. Bom, eu já perguntei quase tudo que eu ia perguntar para você. Você não quer me perguntar nada? Olha Eu para estava mim, não ouvindo. tem vontade de me perguntar Eu nada. comecei a perguntar, você disse que eu é que era entrevistada, que eu não deveria te Não, não perguntar nada. perguntou agora. Não, não falei nada disso. Foi muito bom. Ó, come a medida. Ah, ao mesmo tempo, adoro as dicas. Ó, o povo tá animado aí, hein? O povo também não pergunta muita coisa pra gente, né? Hum. E própolis, você tem usado própolis aí também ou não tem o hábito aí de usar própolis para imunidade? É, Aqui tá uma onda de usar própolis, hein? o própolis aqui, ele é importado, então ele é muito mais caro, mais difícil. Eu estou vendo que existe agora um movimento dos brasileiros que tem aqui de trazer e disseminar, entendeu? O própolis. As Mas, ferramentas de manipulação são um pouco diferentes aí, né, Alexa? Não tem uma não, aqui não facilidade como a tem gente tem aqui. manipulação, esquece, não tem. Vai ter que Isso fazer é também, não tem para fitoterapia. Fitoterapia aqui que eu mando, manda lá e eu falo, compra um vidro disso, um vidro daquilo, e junto duas plantas, três plantas. Não posso fazer nada como eu fazia no Brasil. É muito mais frustrante, né? muito mais difícil, né, de você É, trabalhar na sua prática é. com isso, né? A Rosane Alguém está me perguntando se perguntou você. sobre semente de abóbora. Semente de abóbora é bom para verme e é bom para próstata. Eu também só te conheço para isso. Mas está perguntando se você já ouviu falar da moda do boldo para o Covid. Aí tem essa moda do boldo para o Covid? Não, não ouvi falar. E boldo eu conheço pelo menos três tipos, então isso não significa nada, né? Tem o Pemus boldos, tem o Coleus barbatus, o Coleus não sei o que lá, e tem Sim. a Vernonia condensata também. São três boldos diferentes, de qual eles estão falando já não sei. Ah, os shots que eu faço matinais, Marta, esse da cúrcuma com a pimenta do reino no limão, eu gosto bastante, eu acho que fica bem interessante. Um pouquinho só de pimenta do reino na cúrcuma aí, só para melhorar a absorção dessa piperina aí, da curcumina com a piperina. E coloco gengibre também. Às vezes eu faço limão com gengibre, um pouquinho de própolis, umas gotinhas de própolis dentro também é ótimo. Aí mais para noite até, para o própolis à noite vai uma ajudadinha aí também na imunidade para ajudar no sono. Conseguiu ler? Porque passou várias, eu não li um monte aí. É que eu acho que fica aparecendo mais para você as perguntas do que para mim. Bom, em relação a uma pergunta que eu te fiz, daí eu vou te falar. Por exemplo, eu tenho aqui o meu composto fitoterápico que a Caminhar faz. Eu ainda consigo contrabandear para Portugal em plena pandemia. Já consegui um, um contrabandista trazer para mim. Ah, é? Isso aí você faz também? Cara, deve ter uns 16 trecos lá dentro. Tem coisa para próstata, coisa para o cérebro, coisa para prevenir aterosclerose, coisa para Todos não os ficar caminhos. velho, coisa para o intestino ficar numa boa. Pô, tem de tudo. É quase uma ervanaria inteira que eu engulo todo dia. Perguntaram do alho aí. O alho, eu gosto do alho bastante. Não sei se o Alex gosta, mas eu uso. O A alho é problema no alho na maravilhoso. alimentação. Eu vou dizer, o alho, inclusive, eu acho que é mais interessante você usar ele na alimentação do que ficar comendo aquele óleo de alho, porque aquilo, você ficar rotando aquilo é horrível. E o alho sempre foi incorporado, é, sempre foi incorporado da forma como alimento. Angélica, deixa eu te falar uma coisa. A gente vai ter que pensar em terminar, senão vai cortar, porque faltam 3 minutos para vencer o tempo.
Aí agora você tem que me convidar, que eu já te convidei, agora você tem que me Tá convidar. bom, tá bom, Aí vamos você faz combinar. uma pergunta, pega aquela, tudo que eu vou arrancar desse cara, escreve, sabe? Me pendura assim, Combinado. que nem aqueles Eu vou frangos fazer de. várias dúvidas minhas que eu tenho, né? Porque eu aprendi com você também. Então, assim, várias dúvidas para a gente relembrar a época que você dava Arranca aula. tudo, ó, enfia o troço assim, arranca tudo para fora. E aí a gente combina, com certeza. Tá, Adorei, adorei participar. Foi muito bom. beleza. Obrigada pelas perguntas de todo mundo aí, gente. Foi fantástico. Muita saudade de te dar um abraço. A Também, gente vai se ver. também. Vamos sim, com Então, certeza. falou. Boa noite Beijão, para gente. todo mundo, valeu. A gente vai tentar repetir. Já vi que a galera gostou. Beijos. Beijo, tchau, tchau.